E no esquerdo, vocês observem que tem um fato aqui que muitas vezes não é diagnosticado. Vocês observem que no direito, essa asa de borboleta que indica o meridiano mais curto, ele vai até o círculo de 7 milímetros. Aqui é 3, 5 e 7 milímetros. Observe que no olho, aqui, né, quando você vai nessa topografia aqui, observe que essa asa de borboleta ela não atinge o anel de 7 milímetros. Esses astigmatismos que não atingem a periferia da córnea, frequentemente, eles são indicativos de ceratocone, é um tipo de ceratocone chamado de cone truncado, e que, muitas vezes, por ser simétrico ou pouco assimétrico, eles, muitas vezes, não alteram índice de assimetria, que nós vamos ver ao longo do curso. Aqui, continuando aqui agora o mapa de Belin-Ambrósio, o que é que nós devemos ver? Na elevação posterior, principalmente quando nós excluímos os 3,5 milímetros centrais, a gente já começa a observar que a gente tem algumas áreas aqui de elevação, que não aparece quando você vê a córnea como um todo. Aqui você otimiza aquela best fit sphere, tirando os 3,5 milímetros centrais, então você começa a detectar alterações da elevação posterior. Outro dado muito importante é o ART máximo. O ART máximo, você consegue quando você pega o índice de progressão máximo e divide pela paquimetria. Esse índice tem que ser acima de 380, 390 de preferência. Abaixo, ele começa a aumentar o risco de ceratocone, até quando vai chegando 340, 320, muito baixo, já é indicativo, já é certeza de ceratocone. Outro índice também que deve ser avaliado é o IT, que fala sobre a excentricidade do ponto mais fino em relação ao centro da córnea. Normalmente, o ponto mais fino ele está próximo ao centro da córnea, em torno de 0,8. Aqui ele está 1,2, mostrando que há uma excentricidade do ponto mais fino. Isso não é normal. Outra característica também aqui que mostra que essa córnea é uma córnea doente é quando você vê esse PTI, que é o percentual de espessamento da córnea. Vocês observam que aqui tem uma linha inferior, uma linha superior e uma linha média. Uma córnea normal, ela vai se tornando espessa para a periferia de uma forma progressiva e não brusca. Aqui mostra que é o centro da córnea, aqui 2, 4, 6, 8 milímetros do centro da córnea. Quando essa linha está abaixo da média, significa que ela está se tornando muito espessa, aqui está a variação da espessura, de uma forma brusca. Isso vai dar, então, uma alteração nesse índice chamado índice de Bethe, que é o Belin-Ambrósio aqui, que é talvez o índice mais importante do pentacam, e que está aqui 1,60, mostrando que é um índice alterado. Esse índice tem que ficar em torno de 1,23 ou menos. Vocês observem que temos muitas alterações. O esquerdo, a mesma coisa, uma simetria, um astigmatismo oblíquo, tem uma boa qualidade. Agora, observe que a asfericidade é uma asfericidade praticamente normal, 0,27, né? Um eixo um pouco oblíquo. Se nós formos olhar a idade do paciente, quer dizer, nós já olhamos lá 25 anos, né? Uma idade boa. Aqui, o mapa de Belin-Ambrósio mostra que nessa área de 3,5 milímetros, você exclui essa área central, você não tem uma elevação alterada. Essa elevação, aqui embaixo está dizendo até 15, 16 milímetros, micras, né? Ela é normal. Aqui você vê que está tudo verde, mostrando que está bastante normal a elevação posterior. Muitos ceratocones começam na parte posterior da córnea, não dando alterações na camada anterior, então ele pode passar despercebido. E você observa que a linha média do PTI, que é esse índice de
percentual de espessamento, ele está praticamente na linha média, entre 6 e 8 milímetros. E o índice BED está normal, 0,67. Então, se fosse baseado só no Pentacam, esse olho esquerdo seria considerado uma córnea boa para operar. Tá certo? Observe, o arte máximo está normal, 442, o IT, o índice de centramento está normal, 0,9, a espessura 524, o BED 0,67. E a gente vê claramente na topografia essa assimetria com o eixo oblíquo, indicando um ceratocone. Aqui, então, estão os índices mais importantes, mostrando que temos uma assimetria em ambos os olhos, principalmente no olho direito. Nós temos uma elevação posterior no olho direito, ela é suspeita, né? E no olho esquerdo é absolutamente normal. A paquimetria, observe que a paquimetria é muito boa, 546, 554. O arte máximo no olho direito, você vê que ele está alterado, abaixo de 390, 380, e no esquerdo está normal. O BED do lado direito está alterado, acima de 1,23, do lado esquerdo normal. O IHD, geralmente acima de 0,012, 13, ele começa a ficar alterado. Você observe que do lado direito ele está bem alterado, do lado esquerdo ele está borderline. Observe, então, que, se eu fosse basear só no Pentacam, todos os dados do olho esquerdo seriam normais. Mas, no entanto, a topografia, pelo fato de ter uma assimetria e pelo fato de ser um eixo oblíquo, um alto astigmatismo, nos dá o diagnóstico de cone também pela uma visão, uma acuidade visual que não é normal. Então, aqui eu quis fazer um paralelo entre topografia e tomografia. Tá certo? O paciente não tinha nada na retina. Eu coloquei em vermelho aqui agora os índices alterados, para que vocês vejam que está praticamente no olho direito. No olho esquerdo está tudo bem. Então, a gente então não deve pensar em cirurgia refrativa com fotoablação, porque se trata de um ceratocone incipiente, mas é um ceratocone. Observe que um K muito bom, né? 40, 44, quer dizer, a gente nunca deve levar o diagnóstico de ceratocone baseado em ceratometria. Evidentemente, são cones incipientes, aqueles cones muito iniciais, mas que podem descompensar quando você tira na córnea, para tirar 4,5, 4,75 de astigmatismo, mais um pouco de miopia, você vai tirar uma quantidade significativa de tecido, aumentando o risco de ectasia. Lembrar, então, o seguinte, que se esse paciente não quer usar óculos, porque ele veio com cirurgia refrativa, ele pode ser um bom candidato para lente de contato. Então, eu perguntaria a vocês, que tipo de lente vocês colocariam? Uma lente gelatinosa, uma lente rígida esférica, asférica ou asférica tórica? Quem tem condições de responder isso aí? Alguém aí tem alguma experiência com lente de contato e quer dar um... Acho que uma lente rígida e tórica seria melhor, né? Por que tórica? Para corrigir esse autoestigmatismo dele? Bom, então é o seguinte, a lente tórica, rígida tórica, ela é ideal quando você tem ou astigmatismos muito altos ou quando você tem astigmatismo interno. Porque o astigmatismo interno ele é produzido pelo cristalino, então não é corrigido na córnea pela lente de contato. Então, foi feito um teste com lente de contato. Você observa que o cilindro na córnea ele tem em torno de 3 e na refração tem 4,75. Então, parte desse cilindro ele é interno. Então, tem que ser uma lente tórica, e foi pedido, então, uma lente tórica 41 por 44, menos 1,5, 40 por 43, menos 2,5. Então, o paciente teve, então, uma visão muito boa e foi a forma de resolver o problema desse paciente que tem um cone incipiente
que poderia passar despercebido e ter uma tragédia se esse paciente fosse operado. O risco de ectasia seria muito grande. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Doutor Reinaldo, uma pergunta. O modelo de lente que o senhor usou? Foi uma lente asférica, com uma lente tórica, asférica tórica. Mas tipo Rosicar? Não, Best Fit Car? foi a Best Fit Car. Ok. Não foi, desculpa, não foi Car, não. Foi a Best Fit asférica, XO asférica. Desculpa, XO tórica. Tá? Então, uma lente convencional, mas não multicurva do estilo Não Rosicar. multicurva, exatamente. Ela é uma lente convencional, modelo asférica, não é esférica, e tórica para corrigir o cilindro interno, porque esses pacientes não teriam uma boa visão se você colocasse uma lente asférica, porque ele tem uma parte do astigmatismo dele que não é na córnea. Então, por isso optei então pela lente tórica. Ok. E nesses casos aí, como o astigmatismo solicitado não foi um astigmatismo alto, foi toricidade anterior? Sim, exatamente. Okay. Se fosse uma córnea com astigmatismos muito altos, né? Então, geralmente, a gente pede a lente histórica de superfície posterior. Por que o senhor não pensou em corrigir mais desse astigmatismo? Como assim? Porque o senhor pediu 1,5 num olho e 2,5 no outro, sendo que o refracional total era de 4,75 e 4,5. Uhum. A córnea 3,62. Não daria, do olho direito, não daria para pedir um pouco mais de astigmatismo? Mas o curioso é o seguinte, que você vai pedir a lente tórica quando você faz a sobrerrefração. No caso do lado direito, a sobrerrefração tórica, cilíndrica, foi maior do que a do esquerdo. E essa foi o poder da lente que deu a melhor visão. E deu realmente uma visão muito boa. Ele tinha 0,7 com óculos e passou a ter 0,9 com lente de contato. Por isso que ele ficou satisfeito, porque ele resolveu o problema de não ter que usar óculos e melhorou a visão dele. E ficou muito bem esclarecido também que ele não deveria operar. Legal. Então, foi a sobrerrefração que determinou isso aí. Exatamente, perfeito. Tá Você vê que eu coloquei a curvatura mais plana próximo de cá. E eu fui testando na caixa de prova quanto que eu deveria usar de toricidade nessa lente para que ela ficasse bem centrada, que tivesse uma boa curva periférica, que tivesse uma boa troca lacrimal, e essa aí foi a curvatura ideal. Isso aí a gente realmente tem que testar. Não adianta a gente, só pela ceratometria, só pela topografia, você achar que você define a lente. Cada paciente você vai ter que avaliar de forma individualizada a adaptação. Bom, eu gostaria agora dos comentários agora aí do Cláudio, do Arnaldo, eu não sei se o Lucas também está na sala. Arnaldo. Boa noite a todos. Lucas não está na sala ainda. Então, pessoal, vocês lembram que eu comentei ontem com vocês que, normalmente, paciente portador, paciente jovem, portador de ceratocone, muitas vezes grau 1, grau 2, são os que mais nos procuram com o objetivo de cirurgia refrativa. O que acontece? Esses pacientes, normalmente, eles têm uma qualidade de visão muito ruim, com óculos, eventualmente já tentaram usar a lente de contato, não tiveram uma boa adaptação. Muitas vezes eles acham que a cirurgia refrativa vai ser o caminho para resolver o problema dele. Essa paciente do Reinaldo, ela mostra uma série de sinais amarelos, paciente jovem, córnea fina, simetria, cone truncado, qualidade de visão que não chega a 100% da cuidado visual. Então, todos esses fatores contraindicam a realização de cirurgia refrativa na córnea. Então, a melhor opção para esses pacientes, muitas vezes, realmente é uma lente de contato asférica,
que vai dar uma qualidade de visão boa e uma lente de tolerância excelente. Lembrando também que, eventualmente, dependendo do tipo do tipo de astigmatismo, a gente consegue uma qualidade de visão satisfatória com a lente tórica. Às vezes, com uma lente barata, a gente consegue resolver o problema do paciente. Lembrar que a gente deve começar com as opções mais confortáveis e mais baratas e passar para as outras opções de lente de apoio escleral ou lentes de apoio, as mini esclerais, naquelas situações que realmente o paciente não tem a qualidade de visão boa com lente gelatinosa. Então é isso. Vamos ouvir os comentários aí do Cláudio. Cláudio. Boa noite, pessoal. Eu não peguei o Boa caso. noite. Eu não peguei o caso todo, que eu estava chegando em casa, mas perfeito, não, óbvio, irretocável aí, doutor Reinaldo, a conduta. O afã da cirurgia refrativa, às vezes, ele tem que ser refreado mesmo, não tem jeito. Então, às vezes, o valor que você vai receber e tal, isso não pode determinar que a gente não perceba essas sutilezas que o senhor mostrou aí, né? E nem são tão sutis assim, dá para ver direitinho essa assimetria superior e inferior, então não tem muito a acrescentar, não. Ok. E sempre começo também pelas lentes mais simples, como o doutor Arnaldo acabou de comentar. Eu acho que é o mais honesto aí a se fazer com o paciente, que às vezes você consegue resolver e equilibrar. Eu já tirei paciente de lente escleral, a mini escleral, e voltei com ele para a lente corneana. O paciente tolerou muito bem, agradou que pagou um pouco menos, e eu melhorei a saúde da córnea dele, que ele estava manifestando sinais de hipóxia, pele limbar, com neovasos. Então, eu expliquei também para ele o porquê do que eu estava fazendo isso. Ele ainda pagou menos. Então, Excelente. Mais simples. Perfeito, Cláudio. E lembrar também, como você falou, a lente corneana, gente, ela é muito mais fisiológica do que a lente escleral. Nós vamos ter uma aula mais para frente sobre isso também. Bom, então, foram colocadas as lentes e esse paciente, então, foi acompanhado periodicamente, porque é um paciente relativamente jovem, e a ceratocone, lembrar que, gente, o ceratocone pode evoluir em qualquer idade, principalmente em pacientes jovens. Mas se for um coçador de olho crônico, mesmo pacientes já mais idade, pode evoluir o ceratocone. E existe uma nova modalidade, os advogados estão sempre se reinventando, né? E eles agora descobriram uma forma de imputar responsabilidade aos médicos, dizendo o seguinte: perda de oportunidade. O que é isso? Ele faz um questionário, eles chamam de quesitos, e pergunta assim: você acompanha esse paciente há quantos anos? E você tem que fornecer todo o prontuário para o paciente, para o perito. E aí depois ele pergunta assim: você tinha alguma coisa para fazer para não deixar evoluir a doença? Então, gente, e quando você tem a possibilidade de evitar a progressão da doença, se você não faz nada, a isso os advogados chamam de perda de oportunidade. O paciente foi prejudicado pela omissão, que nesse caso é incompetência, por não ter estabilizado essa córnea, seja com tratamento da alergia, seja com crosslink, seja com anel. Ok? Então, depois, é o seguinte, eu falo sempre, se você não acompanhar o paciente a longo prazo, você nunca vai ter complicações, porque as complicações, às vezes, elas vêm ao longo dos anos. Então, esse paciente, observa que em 2018 ele veio para a cirurgia, pôs a lente de contato, que ele não podia operar. Em 2021, ele falou que ele não queria mais usar lente de contato, porque ele trabalhava com muita poeira, ele queria fazer um óculos de sol e voltou querendo fazer cirurgia refrativa. Ele não gostava de usar óculos. Então, nesses casos, gente, é muito importante vocês evitarem de falar para o paciente: você não vai poder operar. Não feche questão, porque o paciente, além da frustração,
ele provavelmente vai procurar uma segunda ou terceira opinião. Tá certo? Você vai dizer, mas é problema dele. Não, não é problema dele. Esse paciente, se ele for operado por outro colega, mesmo que você tenha contraindicado, e der um problema, porque certamente num caso desse vai dar, esse paciente, o advogado dele, pode chamar você como testemunha, o que provoca um desgaste absurdo. Tá certo? Você vai ter que ficar ali, um contorcionismo danado ali para não comprometer o colega. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado de orientar bem o paciente. Eu sempre falo, não, vou repetir seu exame. Como já tinha 3 anos, eu repeti o exame do Pentacam. Vocês observem que aqui no olho direito continua com astigmatismo assimétrico, um exame de boa qualidade, ceratometria inalterada, ou seja, não teve progressão do cone, e os índices alterados. O índice que altera mais precocemente no ceratocone é o IHD. Por isso mesmo, desses índices é o mais importante. O KISA desse paciente já está em 100 no olho direito, KISA percentual. E a diferença superior e inferior já está em 1,56. Era 1,27. Ou seja, com certeza esse paciente não deve ser operado. Vocês observem que, quando você tira os 3,5 milímetros centrais, você já começa a ter uma elevação posterior suspeita. Embora o BED esteja normal, 1,13, tenha uma ótima espessura e o arte máximo seja normal. E observe que ele está na linha média, entre 6 e 8 milímetros da córnea. Ou seja, aparentemente, até vai ter uma melhora, mas ele continua com sinais significativos de ceratocone. Observe que a visão dele, inclusive, piorou no olho direito. Aqui está agora o astigmatismo do olho esquerdo, a felicidade aumentada, 0,47, um exame de boa qualidade, os índices normais do olho esquerdo, embora tenha também aquela simetria que nós já tínhamos visto na topografia. E quando você faz a curva de Belin-Ambrose, você observa que é uma córnea muito normal. 540 ou 550, uma córnea muito espessa. O índice de espessura, de progressão da espessura paquimétrica da córnea, absolutamente normal, um BAD normal, uma elevação posterior normal. Ou seja, esse Pentacam do olho esquerdo, ele estaria aprovado para uma cirurgia. No entanto, essa córnea com uma simetria, um eixo oblíquo, nos faz verificar que essa córnea não é uma córnea normal. Então, aqui está mostrando, então, como é que está os índices do Pentacam, aqui mostrando que, se a gente fosse se basear em PTA, que é aquele percentual de tecido hablado, lá do Santiago, que nós vimos ontem, poderia até conseguir fazer um LASIK com fento, um fento LASIK, você consegue um flex 120, mais 83 de profundidade de ablação, dividido por uma excelente espessura de córnea. Você vê que a córnea é um fator menos importante. Aqui uma córnea muito grossa, e, no entanto, é um ceratocone. Né? Se fizesse um PRK, você não vai fazer flap, você vai tirar 50 micras do epitélio, a mesma profundidade de ablação, seria muito normal. Só que tem um erro aqui. A gente não avalia o PTA em córneas suspeitas. A gente avalia as PTA em córneas normais. Você já tem uma suspeita, não justifica você fazer o PTA. Então, lembrar que, considerando o Pentacam, olha para você ver, um BED de 1,13, 0,8, paquimetria 568, 563, idade de 28 anos. Mas, quando você olha a topografia, você tem um alto astigmatismo oblíquo, tem uma simetria inferior, e uma coisa que nunca pode esquecer, a acuidade visual corrigida. É muito comum que pacientes com ceratocone não tenham uma acuidade visual normal. Então, vocês observem que, apesar do Pentacam do olho esquerdo aqui apresentar-se muito normal, quer dizer, poucas alterações, a topografia continuou alterada em relação ao exame que ele fez há 3 anos atrás. Oblíquo com a simetria inferior. Isso é um sinal de risco de
ceratocone. Então, o que é que nós podemos aprender com esse caso? Casos borderline são desafiadores para qualquer cirurgião. Não se precisa fazer um fellowship de refrativa para operar córneas que não tenham suspeita de ceratocone. O grande problema são aquelas córneas suspeitas que a pessoa que não é da área da refrativa acaba operando e tendo problema. Então, documente bem para que o paciente não procure uma segunda opinião. Lente de contato deve ser indicada com 2 objetivos: melhorar a qualidade de visão e evitar o uso constante de óculos. Evite expressões como "você nunca poderá operar". Melhor é você dizer: no momento, a cirurgia refrativa não está indicada. Ao repetir os exames, o paciente se conscientiza que não deve ser operado por uma questão de segurança, evitando uma segunda opinião. E lembre-se o que eu falei com vocês. Se o paciente for operado por outro colega, ele vai lembrar que você tinha contraindicado, vai falar isso para o advogado, o advogado vai convocar você como testemunha, aí você vai ter um grande desgaste. Casos como esses, antes da tomografia, gente, frequentemente eram operados. O risco de ectasia não é alto. Porém, hoje, os pacientes são muito mais questionadores de maus resultados do que eram há 20, 30 anos. Tem uma frase muito interessante do Leandro Duarte, que ele fala: custou a sua paz? É muito caro. Quando você começa a fazer muita conta para saber se pode operar, isso aí pode custar a sua paz, então é muito caro. Eu gostaria agora das observações, dos comentários dos colegas aí. Alguma dúvida? Tirar alguma dúvida? Doutor Reinaldo, Oi, nesse não. caso aí, você falou, vamos esperar um pouco, vamos repetir os exames, já não falar que ele não pode operar. Você fala mais ou menos para ele esperar quanto tempo? Vamos repetir daqui a 1 ano, você não dá uma data? Depende muito da ansiedade do paciente. Se o paciente estiver muito motivado com a cirurgia, você deve marcar esse exame, por exemplo, com 6 meses. Vai ter diferença no exame? Provavelmente não. Mas você manter esse paciente por perto. Você fala que volta aqui 3 anos, esses 3 anos ele vai encontrar com um monte de gente que operou, que vai indicar um monte de médico, e ele vai ouvir uma segunda opinião, aí começa a tumultuar a relação médico-paciente. Mais algum questionamento sobre esse caso, gente? Cláudio, você quer fazer algum comentário sobre esse caso? Não, professor, já fiz. Arnaldo? Reinaldo, eu gostei muito desse comentário seu. Tira o seu som aí. Com relação a gente comunicar ao paciente que ele não pode ser operado. Na realidade, toda vez que a gente comenta com o paciente que ele não poderá operar em hipótese alguma, ele vai ficar realmente muito tentado a procurar uma segunda e muitas vezes uma terceira opinião. Então, eu faço exatamente igual o Reinaldo faz. O paciente não tem condições de ser operado no momento. Eu falo com ele que no momento não vale a pena ser operado, mas que as técnicas de cirurgia estão sendo permanentemente aprimoradas e, eventualmente, futuramente, ele poderá encontrar, a gente poderá ter uma técnica que pode resolver o problema dele. Isso acontece com muita frequência em cirurgia refrativa. Vocês imaginam, nós temos muitos pacientes com córneas normais, não aberradas, sem ectasia corneana, que são finas, com alta miopia, e não poderiam ser operadas alguns anos atrás. Hoje em dia, nós temos a opção do anel HM, que muitas vezes a gente consegue corrigir 8, 9 dioptrias em uma córnea fina com ótimos resultados. Então, como as técnicas estão permanentemente sendo aprimoradas, a gente nunca deve fechar a porta para o paciente, falar que ele nunca poderá ser operado. Então, a minha conduta é, muitas vezes, marcar para o paciente voltar dentro de 6 meses. Eventualmente, eu falo que eu não tenho, como é a primeira vez que eu estou examinando o paciente, eu não tenho certeza a respeito da estabilidade do quadro dele, e peço ele para voltar com 6 meses. Essa é a conduta mais sensata. Ok? Então, é isso, Reinaldo. Muito bem, gente. Alguém quer fazer alguma observação aí ou vamos para frente? Bom, outra coisa que eu sempre falo com vocês
é o seguinte, se vocês quiserem, anote o número do prontuário, se vocês quiserem mais detalhes, esse paciente tem muitas informações. E essas informações ficam no prontuário eletrônico, é só ir lá na clínica, pegar o prontuário, lá vocês vão ter todas as informações. Então, vamos lá. Alguém quer apresentar esse caso? É literalmente ler os slides para poder ir familiarizando com as informações e a gente vai discutindo junto com a apresentação. Alguém aí quer fazer a apresentação? Lembrar que hoje nós estamos começando o curso, né? Então está sendo assim uma coisa meio que opcional. Depois vai ser compulsório, a gente vai selecionando vocês para que vocês possam ir se desinibindo e ir começando, então, a apresentar os casos. Bom, alguém quer apresentar? Eu posso ler, doutor Reinaldo. Então, vai lá. Paciente feminina. Oi? É quem está falando aí? André. André. Vai lá, André. Paciente feminino, 10 anos de idade. Primeira consulta em 2000. Não quer usar óculos. Apesar de muito alérgica, fez uso de lente de contato gelatinosa, menos 3,25 e menos 2,5, durante muitos anos. 2015, apresentava ceratite punctata. Refração, menos 3,5, menos 0,75 por 180. 2020. Olho esquerdo, menos 3,25. 2020 também. Tratamento para alergia. Suspenso o uso das lentes de contato gelatinosas. Entre 2017 e 2020. Neste período, não voltou à consulta. Usou apenas lente de contato gelatinosas sem controle médico, com frequentes irritações nos olhos. Janeiro de 2021, com 20 anos. Voltou para avaliação antirrefrativa. Relata miopia estável há 2 anos. Menos 6,5, com 0,75 por 180, 2020. Olho esquerdo, menos 5, com menos 1, a 150, 2020 também. APAC, 532 e 538. Tem a topo aí. Qual a conduta? PRK, LASIK, manter lente ou outro? O que você acha, André? Devemos essa córnea. Aí temos uma topografia de córnea. Você vê alguma coisa estranha nessa topografia? Alguma coisa que te faria preocupar em operar essa paciente? Ou você vê a córnea muito normal e você indicaria a cirurgia? Eu acho que tem bastante assimétrico, né? Inferior parece que está um pouco maior. Uhum. E o olho esquerdo, oblíquo, né? Perfeito. Então, gente, astigmatismo oblíquo não é fisiológico. Fique atento, principalmente quando o astigmatismo é maior. Nesse caso, é um astigmatismo muito pequeno. Vocês observem que é pequeno, mas é oblíquo. E é uma paciente que teve uma variação, observe que ela teve uma variação aqui em 6 anos, a miopia dela praticamente dobrou. Ela fala que está estável há 2 anos, mas quando ela voltou já estava com 21, com 6,5 e 5 de miopia. Então, primeira coisa que você tem que fazer é avaliar realmente, isso o Arnaldo falou em breve, falou há pouco, avaliar a estabilidade refracional do paciente. Gente, operar um paciente com miopia em progressão é você simplesmente criar um problema que mais cedo ou mais tarde vai aparecer. O paciente, depois que opera, ele tem muita dificuldade de usar lente de contato, de voltar a usar óculos, que é uma frustração muito grande. Então, é muito importante que a gente tenha certeza de que tem uma boa espessura de córnea. Não significa nada. Uma córnea muito fina é problema, uma córnea muito grossa não é segurança. Então, a gente deve avaliar se esse paciente está realmente com uma estabilidade e também sempre, gente, fazer o mapeamento de retina, sempre. Porque esses pacientes, com frequência, têm lesões predisponentes e se tiver um descolamento de retina, depois de operar de refrativa, até você provar que o descolamento não foi causado pela cirurgia refrativa, vem um desgaste muito grande. Bom, então, o que você faria, André? Você operaria, faria um PRK, um LASIK, manter lente de contato ou outra conduta? Depois do retorno já? Ela veio em janeiro. Isso. E eu falei com ela, vamos aguardar um pouco, para a gente ver se essa refração sua não está alterando.
também suspendeu o uso da lente, que ela estava tendo problemas com ceratite, e quando ela voltou, realmente a miopia dela parece que estava estável. Observe que ela estava usando -5. Isso aqui foi óbvio que ela fez em algum outro lugar, porque ela ficou sem voltar lá na clínica de 2017 a 2020. Quando ela voltou com esse óculos. Observe a refração que ela estava usando, 6,5. A refração dela era 6. No outro olho, -5, a refração era -4. Ou seja, muitas vezes o colega se baseia em autorrefração, não faz uma boa cicloplegia, o paciente está hipercorrigido e você vai fazer uma cirurgia e tornar esse paciente hipermétropo. Eu te pergunto, você operaria esse paciente? Qual seria a sua conduta? Eu acho que, a princípio, não. Acho que pediria um retorno mais uns 6 meses para avaliar a parte da primeira refração sua e comparar com a outra refração. Perfeito. Então, eu sugeri fazer um pentacam. Por quê? Porque tem um astigmatismo oblíquo, é uma paciente que eu não tenho certeza se essa refração está realmente estável. 6 meses não teve variação, mas você vê que ela estava hipercorrigida. E todo astigmatismo oblíquo, vocês observem que tem também uma simetria inferior. Observe aqui o olho direito, tem uma simetria inferior. Tá? Uhum. E uma coisa muito importante, até mais importante que a simetria, se chama perda de ortogonalidade. Isso é muito importante. Mais importante até do que a simetria. Então, o que você está vendo aí de interessante nesse pentacam? Você está vendo alguma coisa errada aí? Então, lembrar, vamos pela sequência. A idade, nós já temos, né? O exame de boa qualidade, a esfericidade praticamente normal, um pouco acima do normal, a ceratometria 42, 43, com astigmatismo pequeno, os índices todos normais, tá certo? Todos normais. Observe que, olha aqui a curva BED, 0,46 e até um pouco acima da linha média entre 6 e 8 milímetros. E uma boa espessura de córnea, um arte máximo acima de 400, um índice de centramento menor do que 0,8, tudo ótimo, elevação posterior normal, ou seja, gente, um pentacam absolutamente normal. Vamos ver o olho esquerdo. O esquerdo já captou, apesar de ser a tecnologia diferente de câmera de Scheimpflug, captou uma pequena assimetria do olho esquerdo. Está aqui a assimetria inferior. Os outros índices, 43, 44, boa qualidade, a esfericidade 0,29, normal, tá certo? Todos os índices normais e a curva de progressão até um pouco acima de 6 e 8 milímetros, acima da média, 0,99, e uma córnea também com uma boa espessura, e elevação posterior aqui, quando você tira os 3,5 milímetros centrais, aparece um pequeno ponto aqui suspeito de 14. Assim mesmo ainda é normal, mas já tem uma pequena, leve suspeita aqui nesse olho esquerdo de elevação posterior. Então, você observe que, baseado no pentacam, o paciente é praticamente normal, né? Os índices mais importantes, o arte máximo, IHD, a curva de progressão paquimétrica, elevação posterior, BET, tudo normal. Observe aí. Alguém não operaria essa paciente baseado só no pentacam? Agora, a topografia me chama a atenção. Tem uma simetria inferior no olho direito e tem um astigmatismo oblíquo. Isso é importante. Então, observe que todos os índices do pentacam normais, apenas aquela pequena leve assimetria que e o astigmatismo oblíquo. Aí eu te pergunto, André, você operaria essa paciente ou não? Não operaria não, doutor Reinaldo. Não teria lente de contato. Bom, eu também não quis operar essa paciente, porque a topografia dela não me deixou tranquilo. Quando você tiver dúvida se opera ou não, use sempre os critérios de Handelman.
Lembrar que os critérios de Hahnemann foram feitos para LASIK. Ele leva em consideração topografia, leito residual, idade, paquimetria central e o equivalente esférico. Ok? E aqui, cada alteração dessa tem um score. E aqui tem o que esse score significa. Se é um baixo, moderado ou alto risco. Então, vamos ver aqui o que o score de Hahnemann falou para nós aqui. A única alteração aqui que nós tivemos aqui foi o eixo oblíquo e a simetria inferior. A topografia com os pentacam normal. Então, vamos lá agora para os índices de Hahnemann. A idade, eu falei com vocês que é o fator mais importante que a espessura. E um bow tie assimétrico. Então, a idade de 18 a 21 anos, que é o caso da idade dessa paciente, dá um score de 3. E um bow tie assimétrico, um score de 1. Então, 4 é um alto risco. Como não foi feita a avaliação para PRK, é questionável a segurança. É arriscado? Acima da média, sim, porque não é uma córnea absolutamente normal. Agora, o risco de ectasia é baixo com PRK, mas o paciente tem que entender que tem um risco acima do que deveria ser razoavelmente esperado. Então, pacientes jovens com alta metropia é uma conjunção de fatores que nos deixa muito preocupados, porque são dois fatores bastante importantes, porque tem também aí a questão da topografia. Então, essa paciente, então, não foi operada. O que nós aprendemos nesse caso, André? Lê para nós aí. Pacientes muito motivados para a cirurgia refrativa relatam estabilidade refracional para fazer o procedimento. Não era possível confirmar a estabilidade refracional. Não fez controle durante 5 anos. Sua miopia aumentou, neste período, menos 3,5, menos 3,25, para menos 6 e menos 4. Esta paciente não seguiu as orientações. Suspenderam o uso de lente de contato gelatinosa. Não fez controle durante vários anos e só voltou porque tinha frequentes problemas com a lente de contato. A maior elasticidade das córneas jovens aumenta o risco de ectasia. Pelos critérios de Hahnemann, apesar dos índices do pentacam estarem normais, o risco de ectasia não justifica o procedimento. O principal fator de risco está alterado. Aguardar a estabilidade refracional indica prudência. Fazer o procedimento com a miopia em evolução trará grande desgaste ao voltar a usar óculos ou lente de contato. Reoperações aumentam o risco de ectasia. E número 8, o perfil dessa paciente não é favorável. Ela é muito negligente. Então, você vê uma paciente que é negligente, estava sempre comprando lentes em ótica, não ia no oftalmologista, só ia lá na clínica quando tinha problema com as lentes. Então, quer dizer, se ela é negligente com lente, ela vai ter provavelmente negligente também com os controles pós-operatórios. Então, é um fator de risco também o perfil do paciente. Sempre avaliar o perfil do paciente, e muitas vezes não consegue avaliar isso numa única consulta. Eu queria agora as observações do Dr. Cláudio aí. O que você pode contribuir para nós nesse caso, Cláudio? Abrindo aqui a... Oi? Não é que eu estava abrindo aqui a câmera e o áudio. Uhum. Doutor Reinaldo, ontem eu mencionei a questão de morfologia, né? Uhum. Imagino que esse é um dos motivos pelos quais a topografia ainda é indispensável para a gente poder fazer o escrutínio de cirurgia ou não. E é igual placa de estrada, na dúvida, não ultrapasse. Então, você viu uma assimetria, viu uma perda de ortogonalidade que está ali com o eixo oblíquo. Acho melhor conduzir essa paciente ainda na lente de contato, né? Mas eu fiquei... Com um PRK, eu não criticaria muito um colega que tivesse feito, não. Mas eu não operaria. É o que eu falei. O risco de um PRK aqui não seria grande. Mas uma paciente negligente, eu ainda não tenho absoluta convicção da estabilidade do grau. É uma paciente jovem. Então, são fatores, gente, que eu acho que a gente ia aguardar mais um pouco. Se mantiver esses dados, um paciente com mais idade, a gente cai aqui, os índices de Hahnemann diminuem.
e a gente pode, então, avaliar um PRK com mais segurança. Lembrar que, quando a gente tem um problema, se você justificar a sua conduta, você consegue se defender. Agora, se você não justifica a sua conduta, é difícil você se defender. A ectasia, gente, é uma das poucas complicações que é cirurgião dependente, que é o cirurgião que indicou a cirurgia. Uma infecção, a infecção é imponderável, não é só responsabilidade do cirurgião. Né? Os cuidados pós-operatórios. O deslocamento de flap, o paciente pode coçar o olho também, não é uma responsabilidade exclusiva do cirurgião. Um DLK, um processo inflamatório, não é uma responsabilidade exclusiva do cirurgião. Agora, a ectasia foi um erro de avaliação, porque eu nunca vi uma ectasia que tivesse uma córnea absolutamente, uma topografia absolutamente normal. Isso é a exceção das exceções. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao fazer a cirurgia para que a gente não tenha uma situação de difícil defesa mesmo, porque você operou uma paciente que tinha riscos. Você olha essa aula e opera essa paciente, você criou provas contra você mesmo. Você mostrou que não era um caso seguro. Então, se não é um caso seguro, você deve compartilhar isso com o paciente, explicar para ele que a idade está a favor dele, quanto mais idade, menos risco. A gente vai repetir para ver se essa córnea está estável, se essa refração está estável, controlar a alergia, e o paciente vai se sentir assistido, então dificilmente ele vai procurar um outro cirurgião. Arnaldo, você quer complementar alguma coisa? Reinaldo, nada a acrescentar. Eu acho que a minha conduta seria idêntica e você realmente conduziu o caso com a seriedade que deve ser tomada. Nada a acrescentar. E talvez aí, né, pensando aqui, trocar a marca da lente, tratar a alergia dela, né, estabilizar. Não, isso aí é feito em todo paciente. Às vezes, a gente, para não tornar a aula muito extensa, a gente pula. Mas lembrar que todo paciente alérgico, todo paciente com suspeita de ceratocone, deve ter sua alergia controlada antes do procedimento. Se não for ceratocone, é evidente, porque se for ceratocone, a gente não vai operar. Posso fazer uma provocação, doutor Reinaldo? Oi. O senhor acha que esse caso é ceratocone? E caso afirmativo, o senhor pensaria em fazer um riboflavina oral para ela? Eu tenho recomendado os pacientes que têm um risco de evolução, eu tenho recomendado a riboflavina mais exposição ao sol. Não sei se isso tem uma evidência científica comprovada, mas eu faço para o paciente saber que eu estou acompanhando aquele caso dele. Eu digo o seguinte: você está um diagnóstico, um ceratocone já instalado, uma baixa de visão importante, isso aí já não faz vantagem nenhuma. Agora, a gente deve procurar detectar esses casos borderline, que são ceratocones incipientes. Só que era ceratocone que nós tivemos, a paciente teve a sorte de ter um médico que diagnosticasse antes de comprometer a visão. Isso não é comum. O comum é que esse paciente continue evoluindo o ceratocone e, muitas vezes, quando chega até nós, ele já está com a acuidade visual muito ruim e já é necessário agora um procedimento, um anel, um crosslink, alguma coisa assim. Então, eu digo o seguinte, que eu fico muito feliz e dou os parabéns para o paciente quando ele me procura com casos assim. Eu falo assim, mesmo que você não possa operar, eu vou tratar você para que isso não piore. Isso já é muito. Porque a gente sabe que dos ceratocones desenvolvidos na adolescência, 10% só que evoluem. Só que nós não sabemos qual dos 10% que vão evoluir. E se você deixa evoluir, você vai estar perdendo a oportunidade de tratar esse paciente para não deixar a doença comprometer a qualidade de vida dele.
Ok? E vou continuar provocando, hein? Tá. Vamos voltar no caso lá, ué. É e uma ótimo lente esse tipo de provocação. Quer ver? Esse caso foi qual? Foi, eu acho que esse aqui, ó. Deixa eu ver. Foi esse aqui, ó. Vê se foi esse aqui mesmo. Vamos ver aqui. Tá. foi esse aí. Pois é. Então, é o seguinte, observe os eixos, Cláudio. Os queixos é um V. Claramente é um V. Isso é o tipo do eixo do astigmatismo do próprio do ceratocone. A questão aqui é que nós detectamos numa fase muito inicial. Nós já temos alguns índices alterados, principalmente aqui no olho esquerdo. Tá certo? A visão ainda está boa. Isso é que é o legal. Você conseguir detectar antes que a doença evolua, tem uma boa espessura, quer dizer, diminui o risco de evolução, mas para você tirar aqui 6 graus, 7 graus, você põe aí 7, dá mais de 100 micras. Essa paciente vai ficar com 400 e poucas micras, um paciente de 20 e poucos anos, tá certo? 20 anos. Puxa vida, a chance de desenvolver uma ectasia é muito significativa. Então, eu não me sentiria confortável, apesar do pentacam ser normal, tá certo? Eu quero lembrar sempre que eu nunca vi um caso... Observe esse olho esquerdo aqui. Você já começa a querer ter uma elevação posterior aqui que você não tem no olho direito. Então, eu acho que eu não tenho que esperar os índices estarem alterados para que eu dê o diagnóstico. Eu já tenho dados topográficos aqui que me levam a uma suspeita muito grande. Então, eu considero que esses pacientes são aqueles que a gente não deve operar e deve acompanhar e tratar a sua alergia, porque a gente não sabe se esse paciente aqui está no meio daqueles 10% que vão evoluir. Ok? E ela voltou daqui 2 anos, atestou a estabilidade do grau, manteve Não, era 2 anos, não. 6 meses, né? Não, eu estou supondo, estou colocando uma situação. Tá. Então, ela voltou daqui 2 anos, as topografias e o pentacam exatamente iguais estes. O senhor comprovou a estabilidade do grau, continua em torno de 6 e de 4,5, 5. E aí, eu perguntaria, HM, PRK ou uma lente fáscica? Essa paciente estava tendo problema com a lente gelatinosa. Eu falei com ela para tomar cuidado com a lente, de trocar a lente, fazer cuidado com a lente, porque ela não tinha nenhum controle médico. Ela comprava lente, ela usava Aquivil. Paciente Aquivil, invariavelmente, é paciente ótimo. Então, se uma paciente negligente não faz os controles, eu não me sentiria confortável. Essa paciente provavelmente não vai voltar aos controles, porque é do perfil dela. Então, eu até que eu tivesse certeza que essa paciente tem responsabilidade com os controles pós-operatórios, que essa simetria não alterou, que esses índices topográficos e tomográficos não alteraram, eu poderia até considerar mais para frente a possibilidade de um PRK, mas não com 21 anos. Com 21 anos, você tirar 6 dioptrias, deixar essa paciente com 400 e poucas micras, numa córnea com sinais muito evidentes de um ceratocone incipiente, eu acho que não é uma coisa segura. Entendeu? Agora, é o que eu falo. Uma coisa é esse mesmo exame com uma paciente com 21 anos. Agora, pode ser que com uma paciente com 25 anos, 26 anos, já com outra cabeça, a gente possa colocar para ela a possibilidade de um PRK.
mas não com 20 anos, com 21 anos. Ok? Eu não sei se respondi os questionamentos. Respondeu Cláudio? sim, professor. Bom, então vamos para frente. Esse aqui é o 86, agora vamos para o 83. Bom, aqui agora. Aqui agora eu vou mostrar para vocês vários casos e uma provocação. No final dessa aula, eu quero que você responda essa pergunta. É possível a topografia absoluta, eu grifei de propósito, absolutamente normal em caso de cone com a tomografia alterada? E a segunda questão, é possível a topografia alterada com uma tomografia normal? Nós vimos agora um caso. Então, vamos em frente. Quem vai apresentar esse caso? Gente, não tem nenhuma dificuldade. Vocês vão ler os slides e nós vamos comentando, mas é só para vocês se familiarizarem com esses casos desafiadores. Vamos convidar a doutora Ana para participar. Isso, o Arnaldo está convidando aqui a doutora Ana. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite. Você está vendo alguma coisa aí diferente dessa córnea aí, Ana? Parece que tem uma assimetria superior aqui. Preocupa para você a simetria superior? Não. Assim, a gente pode avaliar, mas muito menos do que uma assimetria inferior, isso sem dúvidas, né? Uhum. E o olho esquerdo? O olho esquerdo tem bem leve, assim, uma simetria bem leve, assim. Acho que nem dá para considerar, na verdade. Tá. Tipo, dá. Você vê alguma coisa diferente dessa topografia do olho esquerdo? Parece um astigmatismo ali, regular mesmo, né? A favor da regra. Eu vejo uma leve assimetria, assim, não vejo... Também os dados aqui não dá bem para ver, sabe? Deixa eu ver, aumentou, né? Vê se melhorou agora. Melhorou. Ceratometria máxima 46 e 46,8. Aqui a paquimetria. Você vê alguma alteração nessa topografia? Alguém vê alguma alteração nessa topografia do olho esquerdo? Parece que quebra a ortogonalidade, né? Bem regular, né? Ela tem aqui o que a gente chama de perda de ortogonalidade. Vocês observem que o eixo da asa superior ele é vertical. O eixo da asa inferior ele é oblíquo. Essa perda de ortogonalidade é o que o Rabinovich chama de SRAX, que é o ângulo de perda de ortogonalidade, que faz parte desse KISA. Depois nós vamos discutir sobre que índice que é esse, que é um índice muito importante. Vamos para frente? Guarda aqui essa topografia, hein? Aí, essa aqui foi de 2016. Em 2017, essa paciente voltou, eu repeti a topografia. Vocês estão vendo alguma coisa diferente aí? Continua com a simetria, né, no olho direito, mas principalmente superior. Uhum. E no Parece que inverteu a quebra, né, da ortogonalidade. Direita agora tá e o esquerdo tá mais certinho ali. Vamos para frente. Repeti 2019. Pelo menos o olho direito aqui está mais simétrico. Lembrar, gente, que a topografia é uma imagem construída por um computador que tem o topógrafo. Lembrar que você faz uma fotografia baseada nos anéis de plástico
E qualquer mudança na fixação do paciente, qualquer alteração do filme lacrimal, qualquer alteração também da abertura da fenda palpebral, tudo isso vai interferir na imagem que será construída pelo topógrafo. Então, por isso que, às vezes, nós temos variações. Se você fizer 10 topografias sequenciais, elas serão diferentes. Lá no Ocular Laser, quem me acompanha lá já viu, a gente faz o Topolaser lá, para fazer cirurgia personalizada, baseada em topografia, que é o Contoura. A gente faz várias e são diferentes, e a gente exclui as mais diferentes para fazer o tratamento Contoura. Essas variações são, então, esperadas. Vamos para frente. Aí eu pergunto, está mais claro agora? Nós temos aqui como é construído o índice de Rabinovich, chamado KISA. Você multiplica a ceratometria central, multiplica o índice IS, que é a diferença superior e inferior, multiplica pelo astigmatismo, tá aqui o astigmatismo, e multiplica por esse ângulo. Como é que você calcula esse ângulo? Você vai pegar aqui, olha esse ângulo aqui. Uma esfera tem 360 graus. Essa parte superior aqui, ó, nós temos aqui, se o eixo fosse aqui horizontal, nós teríamos um ângulo de 90. Nós não temos um ângulo de 90. Nós temos 90 mais 10, 20, 30, 40, 50. Então, nós temos um ângulo aqui de 140. Como é que você calcula o SRAX? Você tira de 180 o menor ângulo, que é 140. Se o total é 360, o menor é 140. Então, 180 menos 40, menos 140, vai dar 40. Você vai multiplicar, então, aquela equação por 40 e dividir por 3. Você vai calcular esse índice aqui. Quando esse índice ele está abaixo de 60, ele é normal. Quando é entre 60 e 100, ele está alterado. E quando ele é acima de 100, ele é patológico. Muitas vezes, dependendo da simetria, então vai dar um ângulo baixo, e um astigmatismo baixo, esse índice é pouco alterado. Ele é muito útil quando você tem astigmatismos mais altos, onde se contamina esse índice. Então, mesmo que o K central seja baixo, avalie toda a escala. Você tem que avaliar também de quanto em quanto está mudando essa escala, que é a escala relativa. Tá certo? Esse K central corresponde àquela ceratometria no ponto de 3 milímetros, que é aquele ceratômetro manual mede. Valorize a perda de ortogonalidade mais do que a simetria. E valorize tanto a simetria inferior quanto superior. Evidentemente que é muito mais raro um cone superior do que um cone inferior. Certo? E tudo se torna mais relevante quando você tem que fazer tratamentos de altas ametropias em pacientes jovens e em córneas finas. Alguém tem alguma dúvida sobre esses dados desse slide aí? Ou podemos passar para frente? Bom, se não tem dúvida, vamos para frente. Então, como é um astigmatismo não ortogonal, eu resolvi pedir um Pentacam. O Pentacam detectou lá aquela simetria superior no olho direito. O restante tudo normal, 44, 45, 0,20 de asfericidade, um exame de boa qualidade, todos os índices normais. Agora, observe, elevação posterior normal, mas observe a curva de progressão paquinética. Totalmente alterado. Olha o BET, também muito alterado. Olha o arte máximo, muito alterado. O IT, também alterado. Ou seja, aqui, o Pentacam, além de confirmar o diagnóstico de cone, ele nos deu também a extensão do comprometimento dessa córnea.
E, através do Pentacam, a gente consegue também avaliar como é que está a progressão, como também através da topografia. Então, uma córnea que aparentemente era normal, pelo fato de ter a simetria, no caso superior, tem um eixo um pouco oblíquo, a gente deve valorizar isso, gente. A perda de ortogonalidade aqui foi fundamental para que eu pedisse um Pentacam. Observe que a perda de ortogonalidade também é mostrada pelo Pentacam. Aqui, a felicidade normal, 0,24. 44, 45. Observa a perda de ortogonalidade, todos os índices normais. Agora, observe a curva de progressão paquimétrica. Abaixo da média e um BED 1,61 acima de 1,23. E o Artmax também é um índice muito importante, 291. Ou seja, é um ceratocone que ainda não comprometeu a elevação posterior, mesmo quando você tira os 3,5 milímetros centrais. Então, a topografia, aqui, a tomografia, então, tem a simetria, mostrou a simetria, o astigmatismo oblíquo não ortogonal, o BED alterado, o Artmax alterado. Então, nós temos uma topografia alterada e uma tomografia alterada. Você vai operar um paciente desse? Não operar. Esse paciente tem um cone superior. Para ficar mais fácil, eu peguei, dentro desse quadrado aqui azul, eu peguei o outro paciente, tem nada a ver com esse caso. 24 anos, 537, 532, essa é a refração, praticamente esférica, e observa uma elevação superior, tanto na topografia de 2015, quanto nessa topografia de 2011, não? Acho que 21. Observe que a simetria superior já está indicando um ceratocone. Observe que tem as curvas de progressão alteradas. Ou seja, gente, existe cone superior, sim. Ele é raro? É, porque a pálpebra protege, mas existe. Se a gente procurar, a gente vai acabar achando. Muito bem. Esse caso aqui, Cláudio, você quer discutir, quer fazer alguma... Uhum. Por enquanto, não, professor. Tá perfeito. Aí, nada a acrescentar. Não. Reinaldo, nada a acrescentar. Quantas horas aí? 9 horas. 5 para as 9. Tá. Então, eu vou apresentar o último caso aqui. Quem vai apresentar esse caso para nós? Doutor André. André já apresentou. Já apresentou? Então, vamos convidar aqui a doutora Juliana. Juliana? Oi. Estou Oi. aqui. Então, tá. Então, o que você está vendo aí? Você tem alguma coisa, alguma suspeita com essa córnea, Juliana? Essa top está alterada? Olha o grauzinho. 31 anos, uma ótima idade. Olha o grauzinho, 1,75. Você vai tirar menos de 30 micras nessa córnea. Olha a espessura de córnea. 520, mais ou menos, 514, e o outro 498. Aí eu te pergunto, operamos ou não operamos essa paciente? Juliana? Olha, mas pela topografia tem uma simetria bem importante, né? Inferior. Então, Nossa, toda vez que você tem uma simetria, pede um Pentacam. Na 42, 43, exame de boa qualidade, as felicidades 0,25. Observe o IHD. É o índice que se altera mais precocemente, porque ele mede assimetria. Então, como tem uma córnea assimétrica, ele já está alterado. E qual é o valor de referência mesmo desse IHD? É 1,010, em torno de 0,010. Tá. Aqui, observe que, olha, o BED está normal, está na linha média, elevação posterior normal, a córnea aqui tem 390 IT de Artmax, que é normal, o IT 0,80, que é normal, ceratometria normal, e tem uma córnea fina. Mas a córnea fina não é o fator mais importante. Olha o olho esquerdo, também detectou aquela simetria. Um exame de boa qualidade,
a esfericidade 0,25, 25? 35. 0,35, quer dizer, um pouco alterada, 44, 43, 44, pequeno astigmatismo. Vamos continuar aqui. O IHD 0,14, também um pouquinho alterado, porque ele altera muito precocemente. Agora, observe que a curva de progressão já está alterada, o BED já está acima da média, 1,51, a córnea tem uma espessura um pouco abaixo da média, 504, e elevação posterior também ainda normal. Então, aqui está a paquimetria. A paquimetria ultrassônica geralmente dá um pouquinho maior do que a paquimetria do Pentacam. Então, eu resolvi isso aqui tudo, gente, é 2016. Eu resolvi, então, repetir os exames em 2017. Como eu falo com vocês, como eu falei, a gente não deve fechar a questão com o paciente. Vamos repetir o exame, ver se o exame melhorou, se é possível. Você vai estar mais próximo do paciente, ganhar a confiança dele. Novamente, aqui a esfericidade normal, mas o IHD é o único índice que se alterou. Elevação posterior normal. Já tem um pequeno escape entre 6 e 8 milímetros da curva do PTI, da curva de progressão paquimétrica, e o BED também já está começando a alterar de 1,51. A córnea 504, e observe que tem um arte máximo já comprometido, 358. Aqui o olho esquerdo, mostrando aquela simetria. Observe que o IHD sempre se altera precocemente. Observe que aqui, no entanto, no olho esquerdo, normal, elevação posterior normal, curva de progressão paquimétrica normal, arte máximo 428 normal, índice de centramento normal, ceratometria normal, BAD normal. Ou seja, o olho esquerdo dessa paciente é totalmente normal pela tomografia, no entanto, nós temos uma assimetria muito evidente. Eu pergunto, então, o que fazer com esse caso, então? Eu não operaria, a princípio. Lembrar que você vai tirar dessa paciente menos de 30 micra. Tá certo? Essa paciente tem mais de 500 micra, vai ficar com 470 micra. Ou seja, ela vai ficar com uma córnea com uma espessura bastante satisfatória. Mas não deixa de ser uma córnea alterada. Quando você tem dúvida se opera ou não, vai para o índice de Hahnemann. Você tem uma simetria inferior, um índice de 3, olha como é que ele valoriza. E você tem uma córnea abaixo de 510. Então, isso aqui já dá 4, que é um risco aumentado. Então, não deve operar. Bom, gente, eu acho que a gente pode parar por aqui. Tem muitos casos, mas eu acho que a gente vai cansando e não vai tendo bom aproveitamento. Eu gostaria, então, dos comentários do professor Cláudio, se ele quer acrescentar alguma coisa a esse caso. Isso aqui para mostrar aqui. Ó. Você observa que é mais um caso onde a tomografia totalmente normal. E, no entanto, esse paciente tem um cone incipiente, então esse paciente não foi operado. Vou repisar na morfologia, né? A morfologia já falou tudo. Então, não é? A morfologia da topografia já falou tudo. Pediu o Pentacam para confirmar o que você já sabia, porque, né, para confirmar, e apesar dele vir um pouco bem normal, esse primeiro gráfico aí que mostra a paquimetria no 0,246 milímetros, você já vê que ela já está mais para 500, indo para 400 micra. Então, é suspeito. Não tem córnea normal fina. Tem. A gente pode ter córnea normal fina. O paciente pode ter uma córnea normal fina e pode ter uma córnea espessa doente. Eu tenho muitos casos de ceratocone com córnea espessa. É mais ou menos a analogia que você pode fazer com uma árvore. Você corta uma parte do tronco da árvore e deixa uma parte
central sem cortar. Se ela for uma árvore de boa resistência, ela vai ter uma área muito fina e ela vai vergar de um lado para o outro e não vai quebrar. Você pega uma outra árvore que é muito mais grossa, você tira um pouquinho do córtex dela, ela tem um meio muito espesso, e às vezes você vai fazer uma força sobre ela e ela quebra. Essas árvores que caem no meio da rua aí, às vezes tem um tronco enorme e ela quebra. Então, a córnea, por isso que a córnea é um fator de risco menos valorizado que a topografia, do que a profundidade de ablação e da idade. Então, tomar cuidado com isso, porque uma córnea fina não significa necessariamente... observe que, para que você tenha um índice significativo de Randleman, observe que ele tem aqui, acima de 510 é zero. Entre 510 e 481, já é uma córnea significativa, ele tem um índice de 2. Agora, a simetria já tem um índice de 3. Para você ter um índice de 4 na paquimetria, você tem que ter uma córnea menor que 450. A córnea de 450 você não dá para tirar nada. Agora, variações da topografia são muito valorizadas. Só de você ter um boltai assimétrico já é 1. Se você tiver um estipo inferior, que é isso aqui, já é 3. E se você não tiver um padrão definido, já é 4. Você observa que a topografia é mais valorizada porque ela é o fator mais importante. Arnaldo, você quer fazer algum comentário? Quero sim. Reinaldo, eu concordo com você quando você comenta que nem toda córnea fina não quer dizer que sejam córneas anormais. É muito comum a gente encontrar pacientes com córneas finas, de 490, 500, 480, e absolutamente normais. Então, paciente que tem córnea fina e tem uma pequena ametropia, se corrigiram, -1, -2, nós podemos corrigir essa ametropia com bastante segurança. E lembrar que córnea grossa, também espessa, não é sinônimo de córnea normal. E córnea boa candidata à cirurgia refrativa. Tem que lembrar que as distrofias, as gutatas e as descompensações corneanas muitas vezes elevam a paquimetria e essas córneas são absolutamente anormais. Uma córnea com endotélio que não está viável, não está sadio, não é boa candidata para a cirurgia refrativa. Não é porque o laser vai descompensar a córnea, porque essa córnea eventualmente vai descompensar e certamente o paciente vai achar que foi a cirurgia refrativa que descompensou a córnea. Então, a microscopia especular é um exame que nós devemos fazer de rotina, justamente para que, se o paciente tiver uma gutata, você informar o paciente que ele tem aquela alteração, que ele poderá ser operado, mas que, eventualmente, ele pode ter alguma descompensação corneana não gerada pela cirurgia, porém, pela distrofia em que ele é portador dele. Para finalizar, eu gostaria de comentar o seguinte: tomografia de córnea e topografia corneana são ferramentas que a gente trabalha cineticamente com elas. Vocês estão se iniciando em cirurgia refrativa, a minha recomendação é que vocês façam tanto a topografia de córnea quanto a tomografia, e vocês vão ter duas belas ferramentas para avaliar a viabilidade de uma cirurgia nessa córnea. Quer dizer que, se você faz uma topografia, você não pode fazer tomografia e vice-versa. O ideal em quem está se iniciando é que você faça, você tem as duas opções de avaliação, tanto da parte anterior da córnea quanto da parte posterior, e mapa paquimétrico, e com isso vocês vão ter uma experiência muito boa. Ok? Então é isso, Reinaldo. Falou, gente. Então, alguém quer fazer mais algum comentário aí? Se quiser fazer algum comentário, é agora. Só um comentário final, que é o seguinte: amanhã nós temos eu tenho alguns casos lá de refrativa, e hoje à tarde eles me informaram, parece que o laser está com um problema. Eu não suspendi as minhas cirurgias. E amanhã estarei lá no Ocular Laser, 11h30, meio-dia, e vou aguardar a manutenção do equipamento para operar os meus pacientes. Então, se vocês ligarem e falar que o laser está inoperante, não quer dizer que vocês não devam ir ao Ocular Laser. Tá? Existe uma chance de a gente conseguir operar esses pacientes amanhã. Ok?
Então é isso, boa noite a todos. Falou, Muito gente. Boa obrigado. noite a todos, então. Até amanhã. Então, bom final de semana para vocês. Boa Tchau, noite. gente. Falou, Um Cláudio. abraço, boa noite, pessoal. Falou, gente.